Manhã sem roteiro e vamos continuar o nosso livro Educar Sem Pirar, da Nanda Perin. O tema de hoje é amamentação e por mais que você já tenha passado por essa fase, por mais que você não tenha criança ou se você é professor, educador, tenho certeza que você conhece pessoas próximas de você que estão começando esse processo, né, de ter filho e de passar por esse processo de amamentação. Então, o seu conhecimento sobre amamentação, mesmo não estando passando por ela, com certeza vai ajudar a acolher essa mãe que está começando o processo de amamentação. Todos os vídeos que eu faço aqui tem a ver com criança, mas tem a ver com ser humano. E é possível que ao assistir os vídeos você vá resgatar alguma coisa lá da sua infância. Como é que foi a sua amamentação? A sua mãe conseguiu amamentar ou não conseguiu? No meu caso, a minha mãe amamentou muito pouco, muito no comecinho só. Naquela época não tinha incentivo, não era importante, não era essencial, né? Era essencial vender aquela montoeira de coisas aí para colocar para dentro da gente, né? Era vender um monte de leite para poder nutrir, né, o nosso corpo. Isso era o incentivo da minha época, quando eu nasci. E vamos combinar, a gente tá mudando, mas é um caminho, né, um caminho longo aí, mas a gente consegue, né? Olha só o que ela fala sobre a amamentação. O mais legal desse livro que eu achei é a síntese. Ela sintetiza em 3 páginas aqui, ó, 3 páginas sobre amamentação. Olha que bacana. Amamentar não é aquele mar de rosas que a gente imagina. Caramba, como pode doer no começo. O meu filho tinha a pega perfeita e eu ainda sentia muita dor. Demorou semanas até que amamentar se tornasse um prazer de verdade. Então eu sei como esse começo pode ser difícil. Ainda mais sem as informações e o apoio necessário, já que a indústria do leite comprou a nossa cultura de maneira a naturalizar o uso de mamadeira e de chupeta. É triste saber disso, mas a média de amamentação exclusiva no nosso país é de 54 dias. Hoje, gente, olha só. Quando a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial da Saúde preconizam no mínimo 6 meses exclusivos. Infelizmente, muitas mães se veem nessas estatísticas e isso lhes dói muito. Isso sem contar, né, gente, que a licença maternidade são só 4 meses. Como que ela vai fazer nesses outros 2 meses? Fica meio incoerente e inviável, né? Mas venho dizer para as mães que amamentam e as que não amamentam que o amor é o mais importante no dia a dia. A conexão, a relação, as conversas, a prontidão em atender o bebê que lhe chama. A amamentação é uma vacina diária, é analgésica, é maravilhosa e absolutamente nada a substitui em termos nutritivos. Faço questão de ressaltar que ela é importante. Ela pode salvar vidas, ela é ecológica e ela é econômica. Só que não faz de ninguém melhor ou pior por ter ou não ter conseguido amamentar. Então, não vamos entrar nesse mérito. Legal essa postura. É por isso que eu gostei bastante desse livro e estou trazendo aqui para vocês. Eu cuido muito com esses extremos, né? Extremos é muito perigoso. Então, vamos no caminho do meio. O que quero dizer acima de tudo é: conecte-se com o seu bebê. Saia do celular, saia do tablet, coloque-o barriga com barriga, alimente esse bebê, conectando-se com ele sempre que possível. Eu sei que tem dias em que a criança só faz mamar o dia todo, então não dá para manter a conexão com ela o dia inteiro, toda hora, porque a gente não é robô. Estou sugerindo apenas ficar atenta a esses aspectos e fazê-lo o máximo que conseguir dentro da sua sanidade mental. Ou seja, ela convida você a refletir sobre a sua condição, né? Aí ela faz um adendo aqui.
Lembro-me de uma amiga preocupada com a filha que não olhava nos olhos dela. Depois de uma conversa, ela admitiu que amamentava sempre no celular e não trocava olhares com a menina. Então, a menina parou de buscar esse olhar. Sim, a mãe felizmente largou esse hábito e começou a chamar por ela, olhar, se conectar. A mudança foi tão incrível que ela me ligou emocionada. Outra amiga, certa vez, me contou que no curso de gestante a médica brincou: bebê mama demais, já deixa logo a mesinha do lado da cadeira de mamar com o seu celular, porque você vai usar bastante. E só depois de meses amamentando o bebê usando o celular, ela se deu conta de como aquela dica impediu alguns excelentes momentos de conexão. Isso não serve só para o momento de amamentar, né, gente? Serve para vários momentos da vida. Como eu digo, esse livro é sobre ser humano, né? Não importa a forma como você alimenta o bebê, nenhuma vai garantir a conexão entre vocês. A diferença está no seu comportamento em relação ao bebê na hora de alimentá-lo. Estabeleça uma conexão com ele sempre que possível, 3 ou 5 vezes por dia no mínimo. Tenha disponibilidade emocional, entregue-se a essa relação, converse, fale, chame, curta. Isso vai fazer toda a diferença. Eu vou conectar o carregador aqui que vai acabar a bateria, eu não tinha percebido. Deixa eu pegar aqui. Pá. Vamos lá, não queremos perder o nosso vídeo, né? Aqui. Vamos lá. Aqui, vamos ver se conectou. Botei o... Aqui. Deixa eu olhar aqui. Ah, agora conectou. Perfeito. Vamos lá. O bebê começou a crescer e a entender a vida, a ansiedade da separação. Nanda, eu não posso sair para fazer um xixi que meu filho entra em desespero. Ele é apegado demais, minha mãe tá certa, como que eu faço agora? Gente, calma. Bebê apegado demais é pleonasmo. Bebês são apegados demais, eles são evolutivamente feitos para se apegar aos seus cuidadores, já que são quem garante a sua segurança, a sua alimentação, a sua sobrevivência. Uma observação minha pessoal: se preocupe se o seu bebê ou se a sua criança não for apegado a você. É o contrário. Se o seu filho não lhe buscar quando estiver aflito, se o seu filho não lhe procurar quando precisar, se o seu filho não demonstrar sentimentos por você, por ter medo, se preocupe com essa situação. Busque resgatar quando isso acontecer. O apego não é um problema, a não ser que a criança também deixe de fazer tudo, vamos lá ao extremo novamente, né? Deixe de viver por conta de ser apegado demais, porque você faz tudo por ele, né? Porque você resolve coisas que ele já pode resolver, né? Acontece que com o tempo o apego e o desespero pela ausência aumentam. Com 9 ou 10 meses, o bebê começa a desenvolver uma consciência maior do mundo. É uma das coisas que ele começa a entender, é que, mesmo quando você some, você continua existindo. Sim, é incrível, mas os bebês acham que você sumiu. Sabe a brincadeira do achou, se escondendo atrás da sua mão? Ele realmente achou você. Ele não sabia onde você estava. Socorro, a minha mãe deixou de existir. Ah, ufa, você tá aqui, que alívio. Por isso, fazemos essa brincadeira. A noção de permanência vem com a experiência. Quanto mais a criança percebe você indo e voltando, melhor ela compreende, junto com a sua evolução cognitiva, que você não some quando sai de perto dela. No entanto, nesse processo de aprendizagem, o bebê realmente passa a achar que você já era. Fica nervoso, ansioso, ele quer que você volte. Que medo, imagina. Claro, ele vai chorar, né? E não porque é apegado demais ou mimado, mas porque ele é um bebê.
Falaremos disso melhor algumas páginas à frente, mas por enquanto quero que você entenda que essa ansiedade é normal, que faz sentido, que vai voltar lá por volta dos 2 anos e que precisa de confiança e segurança nesse relacionamento para aos poucos se desenvolver em pequenos marcos de autonomia. No livro Além do Sono, a Jéssica Moura traz uma informação bem interessante sobre essa fase. A criança, evolutivamente, tem ansiedade de separação justo nas fases da vida em que começa a poder se afastar dos pais. Engatinhar, andar, sem ela, poderia correr para muito longe de seus cuidadores e correr o risco de ser atacada pelos predadores ao seu redor. Então, a ansiedade da separação vem também como forma de preservar essa criança. Incrível como é perfeita a natureza, não? E no próximo vídeo que eu vou fazer, a gente vai falar sobre os terríveis 2 anos, o Terrible Two, né? Que é um rótulo que colocaram. Eu não vejo problema também nesses rótulos que colocam, mas se a gente fica preso neles e achar que meu filho é terrível, meu filho é ruim, meu filho... esse é o problema, a interpretação que a gente faz dos rótulos também, né? Porque é só uma maneira também de sintetizar, a forma como a cultura acha de sintetizar essa transição, né? A gente não precisa ficar pegado a isso muito. Mas o que eu quero falar para vocês aqui com relação ao livro, que eu tô recebendo bastante perguntas assim, bem aleatórias, de comportamentos das crianças que os pais não sabem como resolver o comportamento, né? E eu me sinto muito assim, às vezes, desconfortável de dar uma resposta muito objetiva. Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe, eu tenho um problema bem grande de resumir coisas que são muito complexas e que envolveriam muitos detalhes. Então, vamos tomar cuidado. Às vezes eu respondo indicando vários vídeos para a pessoa assistir, ouvir audiobooks, livros completos para você entender o conceito das coisas, né? Quando a gente entende o conceito, a gente consegue adequar e flexibilizar a nossa realidade. Senão a gente vira também robozinho, tentando seguir a psicologia positiva, a disciplina positiva. Então se acontece isso, eu faço isso e dá esse resultado, deu ponto, acabou. Não. A gente observa muito mais a criança, observa e se observa. Em muitos casos, elas estão espelhando os nossos valores. Como a gente se comporta sobre aquela situação, só que de uma maneira imatura, porque ela ainda não tá com o emocional dela desenvolvido, tá? Eu tenho aqui olha só, isso aqui eu queria muito passar para vocês, acho que eu vou passar nos stories, eu deixei aqui para mim não esquecer, foi uma técnica que eu testei ontem com a minha filha, porque ela tá meio viciadinha em celular, ela tá pedindo o celular muitas vezes, por conta de que disponibilizamos essa ferramenta para ela em alguns momentos da viagem e esse é o resultado. Ela não tem o controle próprio. Quem vai dar esse controle e esse limite somos nós adultos. Estamos aqui justamente para estabelecer qual é o limite e o critério. Então eu estava colocando uma ferramenta para minha filha, que são esses números aqui, que ela tem 3 anos, que ela risca cada vídeo que ela vai assistindo dentro daquele canal que eu escolhi. Não é o YouTube inteiro. Ela pode assistir aquele canal específico e aí eu vou contar para vocês se deu certo, se não deu, qual foi o meio termo dessa técnica, para ver se ajuda aí também vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença, Josi. Um beijo grande e escreve aqui como é que foi a questão da amamentação com o seu filho e também com a sua infância. Como é que foi a sua amamentação com sua mãe lá atrás, né? Como é que você teve acesso a isso? Você conseguiu, não sabia que era tão importante assim? Escreve aqui pra mim, pra gente fazer essa troca. Um beijo grande e até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau!